Olá, meu amigo. Vamos abrir a palavra de Deus. Em Mateus capítulo 14, versos 26 até o 30. Sabe, a palavra de Deus tem um poder inexplicável. A própria Bíblia diz que no princípio, quando não havia céus nem terra, pela palavra de Deus foram criados os céus e a terra. Porque Ele disse e tudo veio à existência. Ele disse a palavra de Deus. Agora, séculos depois, quando Jesus esteve nesta terra, encontrou um dia um paralítico. 38 anos paralítico, não andava, não caminhava. Veio novamente a palavra de Deus, agora nos lábios do Senhor Jesus Cristo. Disse para o paralítico: levanta-te, toma teu leito e anda. E pela palavra de Deus, o paralítico se levantou e andou. Esse é o poder da palavra de Deus. Em outra ocasião, o Senhor Jesus encontrou um cadáver. 4 dias já estava morto. Era seu amigo Lázaro. Já cheirava mal. Já estava em estado de decomposição. Novamente veio a palavra de Deus. Lázaro, sal para fora. E pelo poder da palavra de Deus, o cadáver ressuscitou. Agora, tem um pregador do século XVIII que disse que, por ocasião da ressurreição de Lázaro, Jesus disse: Lázaro, sal para fora. Porque se ele não dissesse Lázaro, se ele dissesse só sal para fora, o poder da palavra de Deus é tão grande que todos os mortos teriam ressuscitado. Então Deus teve que dizer: Lázaro, só você. O poder da palavra de Deus. Hoje, Deus não está conosco pessoalmente, Jesus corporalmente, mas na pessoa do Espírito está conosco, lógico. E a palavra escrita está em nossas mãos. Através da palavra de Deus, você pode ouvir a voz de Deus. Então, com isso em mente, vamos ler o texto bíblico agora, a partir do versículo 30, Mateus 14, diz assim: E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não tenhais medo. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Interessante. A palavra medo se repete 3 vezes neste texto. 3 vezes. Os discípulos estavam com medo. Se você me perguntar: pastor, os discípulos aquela noite no mar de Galileia tinham um problema? Claro que tinham. Qual era o problema? Não era a tempestade, não era a tormenta, não eram os trovões, não era a escuridão, não era o mar agitado. Tudo isso era verdade. Havia mar agitado, havia tormenta, tudo era verdade. Mas o problema deles não era isso. Sabe, é que a gente confunde as coisas. Às vezes diz: não, meu problema é que não tenho dinheiro, que não tenho emprego. Não, querido, que tudo isso é verdade, ninguém pode discutir. Mas o problema, pelo menos no caso dos discípulos, o problema era o medo. O coração deles estava com medo. Eles estavam gritando desesperados porque pensavam que iam afundar. E sabe por quê? Porque a tormenta, eles chegaram no mar, era aproximadamente às 6 da tarde. E quando Jesus apareceu para ajudá-los, já era na 4ª vigília, ou seja, mais ou menos 4 da manhã, de 6 da tarde a 4 da manhã, eles tinham lutado para tirar. A água entrava, eles tiravam, a água entrava, eles tiravam água. Eram marujos experientes. Jesus chamou quando eles estavam pescando, eram pescadores bravos. Você acha que uma tormentinha qualquer ia assustar eles? Não. Mas o que acontece? Às 4 da manhã, pues já estavam cansados, já não tinham força. Eles pensaram: estamos mal, vamos morrer, estamos afundando. Interessante.
o medo leva a você a ver as coisas completamente distorcidas. Eu estava vindo uma vez de Madrid para aqui, para São Paulo, e o barco começou a passar por uma turbulência terrível. O barco caiu assim num bache, assim, num buraco de ar, numa bolsa dessas, que eu senti que agora chegou o meu fim. E me acurruquei aí, vamos fazer o quê? Me abaixei aí para ver o que vai acontecer. E a turbulência durou alguns segundos. Agora, eu via o que o medo é capaz de fazer. Pessoas tentando correr para a porta. Agora me diga uma coisa. O avião lá em cima, 11.000 metros de altura, por que as pessoas estão correndo para a porta? É que o medo te impede de ver as coisas. O medo torce a realidade. Uma pessoa com medo não enxerga a realidade, exagera a realidade. Sabe que o grande problema no casamento, nas relações em geral, é o medo. Porque para você se relacionar bem com as pessoas, tem que se relacionar sem medo. Uma pessoa com medo não se relaciona bem com as pessoas. Por quê? Porque tem medo de perder. Tem medo de pedir perdão, tem medo de reconhecer que errou, tem medo de pedir uma nova oportunidade. Medo. Por trás desses homens muito valentes, machos aí, que sempre ganham, que eu sou o chefe da casa, aqui quem dá as ordens sou eu. Há seres humanos cheios de medo, coração de medo. O medo destrói relacionamentos. Quantos lares foram acabados simplesmente pelo medo do marido, o medo da mulher? Pessoas com medo são capazes de conviver de maneira sadia. Eu vou te contar uma história engraçada que ensina uma grande lição. Eu sempre digo que eu não tenho medo de muita coisa. Eu diria que eu não tenho medo de nada, sabe? Nem da morte. Mas se você colocar um sapinho na minha frente, eu saio correndo. Agora, foi uma inquietação minha. Como eu, capaz de vencer qualquer coisa, saio correndo diante de um sapo. E isso me perturbava a vida toda. Hoje eu entendo por quê. Porque um dia meu pai me contou que quando eu era criancinha, pequenino, assim, um sapo pulou em cima do meu peito e todo mundo gritava, todo mundo chorava, todo mundo fazia escândalo e ninguém tirava o sapo de mim. Então isso criou algum trauma inconsciente, um medo inconsciente. E o medo destrói relacionamentos. Porque vou te contar, eu casei com minha esposa. Estávamos em lua de mel, na beira de uma lagoa linda, estávamos felizes da vida, caminhando, indo para uma montanha, agarradinhos na mão, e de repente vejo um sapo. E parei. E minha esposa me pergunta, o que foi? Eu podia ter dito, tem um sapo. Mas eu tive medo, novamente, não somente medo do sapo, agora medo de dizer a verdade para minha esposa. Porque se eu dissesse, tenho medo do sapo, o que ela ia pensar? Ela ia pensar, olha, se este rapaz não é capaz de me defender de um sapo, vai me defender de quê? Então, eu traguei meu medo e disse, não, eu quero ir para lá. Ela me disse, tá, tudo bem, vamos para lá. Mas por que se a gente estava indo para lá? Aí eu falei, mas eu não posso ir aonde quero. Não se pode, mas por que estávamos indo para lá? Sim, mas eu decidi ir para lá. Pronto, primeiro desentendimento. Não foi briga, não foi uma peleja, mas primeiro desentendimento. Por quê? Por causa de um sapo. Porque eu tive medo do sapo e tive medo de dizer para ele. Por isso digo que medos, pequenos medos, destroem relacionamentos. Esse medo do sapo me criou muitos problemas, até que já tinham passado anos. Eu estava de missionário na selva. Minha esposa já estava trocada de roupa para ir para a igreja. Eu chego de jogar futebol, decido entrar no chuveiro. E quando entro no chuveiro, vejo um sapinho pequenino aí na parede.
Aí saí correndo com medo do sapo. Aquele bichinho pequeno, que ia me fazer? Mas tinha medo do sapo, tenho medo do sapo. E sentei na cama, esperando que o sapo vá embora. Aí minha esposa entra e diz, olha, e não vai se banhar? Sim, vou me banhar, mas calma, calma, eu vou tomar banho. Quando eu decidir. Ela não disse nada, sai. Demora 5 minutos, volta. Eu olho e o sapo continua aí. Aí ela volta, me encontra sentado. Olha, e a que hora vai se banhar? Já está na hora de ir à igreja. Já começou novamente a discussão. Sim, eu vou tomar banho quando eu quiser, não quando você disser. Está vendo? E o sapo bendito não saía. Você vê como o medo destrói relacionamentos. Até que tive que me entregar, tive que me rendir. E falei, querida, a verdade é que tem um sapo aí. Aí, onde? Está aí. Ela tinha crescido na selva a vida toda, entre sapos. Então, o que foi? Pegou o sapinho pela cintura, levou para fora, problema resolvido. Mas enquanto o medo estava no meu coração, não havia nenhum problema resolvido. Agora você entende o que a palavra de Deus está querendo dizer. Um coração com medo é incapaz de ser feliz. E se não é feliz, é incapaz de fazer feliz a outra pessoa. Por isso, quando Jesus chegou aquela noite no mar de Galileia, ele não acalmou a tempestade. Ele não fez parar a chuva. Ele não fez desaparecer o trovão. Ele não acalmou o mar. O que ele fez? Ele tirou o medo do coração. Por quê? Porque ele sabia que o problema dos discípulos não eram as coisas externas. O problema dos discípulos estava no interior. Você sabia que os especialistas dizem que mais do 90% dos problemas que nós temos na vida, com a esposa, com o vizinho, com o patrão, com o colega, na vida financeira, na vida pessoal, mais de 90% dos problemas que nós enfrentamos, a causa não está fora de nós, está dentro de nós. Não está com teu chefe, está contigo. Não está com teu empregado, está contigo. E quando esse problema é solucionado, tudo se resolve. Jesus chegou. Ele viu que a causa do problema dos discípulos não era exterior, era interior. Então levantou a mão e disse, sou eu, não tenhais medo. O que faz Jesus? Coloca a mão no coração deles, arranca o medo, tira o medo e coloca paz. E agora, Pedro, curado do medo, esse Pedro que 1 minuto antes estava desesperado, ai, vamos morrer, estamos perdidos, já não tem solução, este casamento acabou, já não podemos voltar atrás, já temos nos magoado tanto que está tudo acabado. Quando Jesus aparece, o que acontece com Pedro? Ele se levanta como um gigante. Eu vou me levantar agora. Ele se levanta como um gigante. E o que passa? Ele, agora, com seu coração curado do medo, Pedro tira um pé do barco, pisa na água e não se afunda. Tira outro pé do barco, pisa na água e não se afunda. E em nome de Deus, esse Pedro começa a caminhar, a caminhar, a caminhar. Aqui tem uma grande lição, querido. Pode haver crises, é verdade. Pode haver problemas, é verdade. Falta de emprego, verdade. Falta de dinheiro, verdade. Dívidas, verdade. Os dramas da vida real estão aí, são o pão de cada dia. Agora, quando teu coração está com medo, você é incapaz de enxergar a saída. Você se afunda em meio dos problemas, você acha que está tudo perdido, que nada tem solução. Por isso, em lugar de dizer, Senhor, me ajuda a encontrar emprego, Senhor, me ajuda a pagar minhas dívidas, Senhor, me ajuda, vai a Jesus e pede para Ele, Senhor, arranca o medo de meu coração. Até para procurar emprego, querido, às vezes o problema não é a crise, a falta de emprego, é o medo. Pastor, como? Você vai pedir emprego, vai fazer uma entrevista.
dá a mão para o entrevistador, essa mão molhada, suada, gelada, já perdeu o emprego. Quem vai ter emprego? Ah, pastor, mas que culpa tenho eu se minha mão sua? Ah, que culpa? E por que sua tua mão? Medo. Está vendo? Medo. Quando você vai procurar emprego, não tem que ir pela vida assim, como pedindo uma esmola. A ver, tomara que me den um emprego. Não, querido, levanta a cabeça, você é filho do rei. E se você é filho do rei, você é um príncipe. Atreva-se a viver como príncipe. Ah? Aquele que te der emprego, ele será bem-aventurado, porque Deus te disse, por onde você for, você será uma bênção. E aquele que te abençoar, eu o abençoarei. Então, bem-aventurado aquele que te dê emprego, porque Deus vai abençoar ele. É a promessa de Deus. Caminhe com a cabeça levantada. Não é orgulho, é certeza da tua confiança de que tua vida está nas mãos de Deus. Sem medo no coração, você é capaz de fazer maravilhas. Voltemos à história de Pedro. Pedro, diz o texto bíblico aqui, que ele se levantou e começou a caminhar por cima da água. Agora, tem uma lei física. E o que diz essa lei física? Que se você soltar qualquer objeto, vai ser atraído ao centro da terra. É a lei da gravidade. Mas o que aconteceu com Pedro? Ele pisou a água e não se afundou. Quer dizer que Deus rompeu a lei física. Porque se Deus é o Criador, Ele estabeleceu as leis, Ele tem autoridade para romper qualquer lei. E Deus fez isso. Deus rompeu as leis, a lei física. Quando abriu o Mar Vermelho, não rompeu uma lei física. Quando fechou a boca dos leões, quando tirou a água da rocha, não rompeu leis físicas? Pois aqui está Deus novamente, Pedro caminhando. Só que aí vem uma lição. Você sem medo no seu coração é capaz de fazer coisas impossíveis. Você sem medo no seu coração é capaz de caminhar por cima das águas, das turbulências, das dificuldades. Oh, querido, jamais desespere. Seu problema não está fora de você, seu problema está no coração. Lá em Nova York conheci uma senhora que tinha entrado no país sem documentos. E casou lá com um homem que também não tinha documentos. Então, os dois estavam casados, sem documentos. E sem documentos você não pode arrumar um bom emprego. Portanto, o dinheiro não alcançava para nada. Alguns anos depois do casamento, ambos estavam cheios de dívidas. Então, ele acusava ela acusava ele. Um dia, ela mesma, usando as palavras dela, disse: maldita a hora que casei com este homem que não tinha documentos, porque tem tanta amiga minha que casa com um americano e já tem documentos, e eu estou aqui sofrendo. Está vendo? Para ela o problema estava no dinheiro, no emprego, nisso, naquilo, olhando para documento. Esse é o meu problema. Ela nunca olhou para dentro dela para ver que o problema estava em seu coração cheio de medo. Até que um dia, chorando, abriu o coração para uma vizinha. A vizinha era adventista, conhecia a palavra de Deus, conhecia o Evangelho. A vizinha disse para ela: amiga, um dia eu tentei falar contigo da Bíblia, você nem quis ouvir da Bíblia, mas você precisa de Deus. Mas para que preciso de Deus? Precisa de Deus, sabe por quê? E agora eu vou te explicar. Veja, querido, você um dia saiu das mãos de Deus. Você saiu das mãos de Deus. E se você saiu das mãos de Deus, jamais estará completo até não se devolver a Deus. Aí, em Deus, você está completo. Se você sai de Deus e vive afastado de Deus, como vai ser completo? Vai estar faltando, vai estar vazio. Teu coração cheio de medo, cheio de complexos, cheio de traumas. Mas outro dia alguém disse para mim: mas eu não acredito em Deus. Então como você está vivo? Isso é o fruto da evolução. Bom, essa também é uma possibilidade. Você pode ser fruto da evolução, mas se você for fruto da evolução, a tua vida é uma casualidade, é um acaso. Você, de onde veio? Uma explosão cósmica. Não havia uma vontade, não havia um propósito por trás da sua existência. Sua existência nesta terra é um acidente. Então você não sabe de onde vem, não sabe para onde vai.
Tudo que acontece na sua vida é acidente. Que sentido tem a vida desse jeito? Eu prefiro acreditar no que a palavra de Deus diz. Que Deus, um Deus de amor, me criou por amor. E esse Deus se preocupa por mim. E mesmo que as coisas não estejam dando certo, Deus está no controle da minha vida. E se eu entrego meu coração a Ele, Ele tira o medo do meu coração. Coloca a paz em meu coração. E então, com paz em meu coração, eu sou capaz de enfrentar as lutas mais difíceis da vida. Pois então, esta mulher começou a ler a Bíblia. E a Bíblia é interessante. Tem muita gente que tem medo de ler a Bíblia, sabe por quê? Porque a Bíblia tem coisas que você, se nunca leu a Bíblia, pues não sabe. Então tem que aprender. E que coisa é aprender? Aprender é sair do terreno que você conhece e pisar o terreno que você não conhece. Porque se você sempre dá voltas em círculo dentro daquilo que conhece, que está aprendendo? Não está aprendendo nada. Para aprender tem que sair do conhecido e entrar no desconhecido. E tem muita gente que tem medo de estudar a Bíblia porque tem medo de entrar no desconhecido. E eu confesso que se você estudar a Bíblia, há coisas que vão te surpreender. Há coisas que vão te assustar. Há coisas, eu sempre digo, veja, vamos dizer que eu estou com o rosto manchado aqui de carvão. E eu não sabia, feliz da vida, ando tranquilo porque eu não vejo. E um dia olho no espelho e descubro, ai, me assusto, como estive andando assim? A Bíblia é como um espelho. Você está feliz da vida vivendo como está vivendo. Um dia encontra a palavra de Deus. Você vê no espelho a palavra de Deus e você se assusta porque você descobre coisas que você não conhecia. Mas, querido, esta mulher começou a estudar a Bíblia e descobriu que seu problema era o medo. Não era que não tinha documento, que não tinha dinheiro, que não tinha emprego. Era o medo. Então foi a Deus e disse, Senhor, arranca o coração o medo de meu coração. Coloca paz em meu coração. E que fez Deus? Atendeu o pedido. E como a Pedro, arrancou o medo do coração. Agora, com o coração sem medo, ela aprendeu a ser feliz. Os problemas continuavam, mas ela já não era a mesma. Agora ela era diferente. Ela começou a enxergar a vida de outra maneira. Porque quando você está com o coração cheio de medo, sabe? Você se afoga num copo de água. O que quer dizer afogar-se num copo de água? Eu vou te dizer, veja. Por favor, afogue-se num mar, que tem lógica. Afogue-se num rio. Afogue-se na piscina. Oh, querido, afogue-se na tina, na banheira. Mas num copo de água. Por quê? Aí está o assunto. Quando o teu coração está cheio de medo, você vê um copo de água como se fosse um mar. Quando Deus liberta você do medo, você percebe que estava se afogando num copo de água. Não é que Deus faz desaparecer os problemas. Deus muda teu coração, te dá outra visão, te dá uma visão vitoriosa. E você, em nome de Deus, é capaz, como Pedro, de andar por cima do mar. É por isso que Romanos capítulo 5, versículo 1 diz, justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus. Paz. Paz. Porque a primeira coisa que Deus te dá quando você vai a Ele é paz. Porque o primeiro sentimento negativo que o inimigo colocou no coração de Adão e Eva quando se afastaram de Deus foi o medo. Deus chegou à tarde ao jardim e Adão falou, tive medo e me escondi. Medo? Antes da entrada do pecado não existia medo. O diabo colocou medo no coração de Adão e Eva, como dizendo assim, se eu colocar medo no coração deles, já não preciso fazer nada. Eles sozinhos vão morrer, o medo vai acabar com eles, o medo vai destruí-los. E é a verdade, corações com medo são corações paralisados.
medo de amar, medo de pedir perdão, medo da vida, medo da morte, medo do futuro, medo do passado, medo. Você não pode viver com medo. O medo não te deixa ser feliz. Por isso, quando você lhe entrega o coração a Jesus, o que faz Jesus? Coloca paz. E agora, com paz, a vida cobra outro matiz. Agora você, onde via só derrota e fracasso, agora você vê oportunidades. Eu sempre digo que para os filhos de Deus não existem derrotas. Para os filhos de Deus, cada derrota é a oportunidade de fazer, de alcançar a vitória de uma maneira diferente. Vou repetir. Para os filhos de Deus não existem derrotas. Para os filhos de Deus, cada derrota é a oportunidade de fazer as coisas de uma maneira diferente para alcançar a vitória. Jesus está a teu lado. Vê a Ele como você estiver. Leva teu coração. Outro dia alguém me disse, pastor, minha vida está acabada, como posso ir a Jesus? Assim como você estiver. Lembra do filho pródigo? Como foi o filho pródigo a Jesus? Cheirando a porco, cabelo sujo, unhas largas, cheirando mal, foi aí. E o pai teve nojo dele. Querido, Deus jamais terá nojo de você. Para Deus você é a coisa mais preciosa, Ele te ama como você é. O pai abraçou o filho, beijou o filho. É na pureza de seu amor que você se transforma em algo puro. É na beleza no amor que desaparece a feiura do pecado e você se transforma em algo belo. Veja Jesus. Não adia a decisão. Não tenha medo, não tenha preconceitos. Veja Jesus como está. Diga para Ele, Senhor, tenho tanta dificuldade para crer, mas eu sei que preciso crer, mas não consigo. Ajuda-me a crer. E deixa que Ele faça o que você não pode fazer. Deus te abençoe.